Olá, eu sou Davi Jorge e esse é o Tríplice Invicto. Estou lendo Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Capítulo 6. Pós-guerra. Antes de se tornar o Corinthians Casuals, o clube reencontrou times já famosos no país, como o Tottenham e o Crystal Palace, na temporada 1919 e 20, e o Manchester City, na temporada 1920 e 21. Perdeu as três partidas. Mesmo assim, a Football Association concedeu um prêmio ao clube, tanto por divulgar o futebol no mundo quanto pelo esforço de guerra de seus atletas e dirigentes. Pelos serviços prestados, os corintianos foram convidados a disputar a FA Cup em 1922-23. Foi o único time amador a receber essa honraria. Em campo, 3 jogos contra o Brighton e uma dolorosa eliminação ao perder o terceiro duelo por 1-0. A disputa, no entanto, fez renascer o interesse pelo Corinthians. Nesse período, o time enfrentou Tottenham, Newcastle, Queen's Park, Nottingham Forest, Sheffield Wednesday e Everton, todos famosos e bem estruturados. No ano seguinte, derrotou Blackburn na primeira fase da FA Cup em outro feito épico. A expansão do torneio na temporada 1925-26 rendeu novo benefício. O clube passou a entrar diretamente na terceira fase da competição, à frente de diversos quadros profissionais, e colecionou momentos de júbilo. O maior deles ocorreu em 1929, quando os corintianos mostraram mais uma vez o alto nível de seu futebol e dispararam 5-0 sobre o Norwich. É uma noite inesquecível para aqueles que já foram os melhores do mundo na prática do esporte, segundo o Times. Ainda que eliminado na fase seguinte pelo West Ham, o Corinthians aproveitou esse período para reviver seu tempo de glórias. A fusão com o Casuals. A fusão entre Corinthians FC e Casuals FC se deu em 1939, mas começou a ser desenhada ainda em 1930. Depois de momentos de brilho na disputa da Copa da Inglaterra, o Corinthians viveu o tormento de ser uma entidade amadora em meio a clubes profissionais cada vez mais ricos e, portanto, mais atraentes para os jovens talentos. Muitos dos bons jogadores já estavam se aposentando, faltava, pois, material humano. Na edição de 1931, a FA ofereceu o bye apenas na primeira rodada da Copa da Inglaterra. Nos anos anteriores, como já citado, o clube ingressava na competição somente na terceira fase. A direção corintiana tomou a mudança como um insulto. Em repúdio, a agremiação recusou-se a disputar 4 edições seguidas do torneio. Um mau negócio para um clube que queria atrair novos bons jogadores. Ainda que tenham sido realizados outros tours pela Europa, com viagens à Irlanda, Suíça e França, a ausência no torneio mais falado do país gerou danos consideráveis ao Corinthians. Em campo, os resultados eram pouco animadores. O Jubileu de Ouro, em 1932, não teve a repercussão esperada. Muitos jovens amantes do esporte desconheciam o papel do clube na difusão do futebol. Até que, em 1936, já incapaz de bater de frente com os profissionais, o Corinthians se viu forçado a tomar uma decisão: entrar para a Liga dos Clubes Profissionais ou manter seu status amador e, sem lamúrias, assumir-se como uma vaga referência do notável time do passado. Havia até mesmo a possibilidade de ingressar na liga e manter o status de amador. Seria, no entanto, impossível competir em todo o país com atletas que dependiam de outras profissões para sobreviver. Além disso, para ser aceito, era obrigatório que o Corinthians declarasse ter um estádio. Essa obsessão pela propriedade privada de uma praça esportiva não combinava com a essência histórica da equipe, que sempre preferira jogar nos domínios dos adversários ou em um estádio público disponível.
Em 1935, alguns jornais publicaram que o Corinthians ingressaria na terceira divisão da liga, imaginando atrair os melhores amadores do país que desejassem enfrentar os profissionais. Internamente, porém, o debate seguia. Depois de uma reunião realizada em 27 de janeiro de 1936, o comitê do clube enviou carta aos membros para saber o que pensavam sobre esses assuntos. O documento era o seguinte: Prezado, em uma reunião do comitê realizada na segunda-feira, 27 de janeiro, entrou em pauta a questão envolvendo as políticas futuras do clube. Tendo em vista que alguns membros sugeriram a entrada na terceira divisão da liga, a seção sul, o comitê gostaria de dar-lhes abertura para opinar sobre a questão. Lembre-se de que, para ingressar na liga, o clube teria de se estabelecer em um campo próprio. Resumindo, essas seriam as consequências dessa decisão: jogar 42 partidas, 21 em casa e 21 fora, sem incluir disputas pela Copa. Entre agosto e abril, isso envolveria muitos jogos no meio da semana e um calendário recheado de compromissos no Natal e na Páscoa. 2. A virtual extinção dos tours pelo mundo, nossa maior marca, além de acabar com os amistosos contra universidades, escolas e outros times amadores, devido ao já atribulado calendário. 3. A completa quebra da tradição que montou o clube nesses 50 anos e a alteração de pontos fundamentais de seu regimento interno. O comitê reconhece a complexidade do tema e sabe que qualquer decisão que envolva uma mudança tão profunda no clube deve ser tomada após ouvirmos seus membros. Em um primeiro passo, preferimos avaliar a opinião dos que estão em atividade jogando. Responda às questões abaixo. 1. Levando-se em conta que encontremos um campo nosso, você seria a favor de buscar uma admissão na terceira divisão da liga? Exponha sua opinião a respeito. 2. Você poderia nos dizer se, caso chamado, disputaria a liga conosco durante toda a temporada? É importante lembrar que, mesmo na melhor das hipóteses, o clube não conseguirá admissão antes da temporada 1937-38. O comitê se reunirá em breve e ficaremos felizes em debater todas as sugestões levantadas pelos membros. A discussão em torno dessa missiva durou até abril, quando se concluiu que, em razão da fidelidade ao estatuto, o Corinthians não faria uma movimentação para entrar na disputa. Caso tentasse obter uma vaga na liga, o Corinthians teria ainda de disputar espaço com o Exeter City, o Aldershot e o Ipswich Town. Páreo difícil, posto que o Corinthians, ainda que tradicional, não apresentava mais o futebol de seus bons tempos. O clube tivera, pois, várias chances de entrar no mundo do futebol comercial e de afrouxar as regras relativas à posse de um estádio, à admissão de novos membros e à obtenção de recursos externos. Decidiu, no entanto, por trocar essas oportunidades pela manutenção de uma tradição: o tour pela Alemanha nazista. Talvez o último momento relevante do Corinthians, antes da fusão, tenha sido também um dos mais controversos de sua história. Foi quando realizou excursões para a Alemanha nazista. Os piores horrores do regime ainda não tinham sido expostos ao mundo. Mesmo assim, o país já tinha um tirano inescrupuloso no poder, promovia sistemática perseguição contra os judeus e mostrava-se abertamente hostil ao Reino Unido. Hitler assumir o poder em 1933 e, depois do incêndio no Reichstag, desencadeou uma brutal caça a seus oponentes políticos. Supostamente para garantir a paz e a ordem, mandou prender e torturar pessoas, além de censurar a imprensa, cercear a liberdade de expressão e suprimir o direito de reunião. A Europa sabia o que estava ocorrendo na Alemanha. Mesmo assim, o Corinthians visitou a Alemanha em abril de 36, antes das Olimpíadas de Berlim. Em março de 37, em abril de 38, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Foram 2 jogos na primeira viagem que renderam imagens pouco orgulhosas para os corintianos.
Nos cartazes dos jogos, por exemplo, aparecia a suástica, indefectível símbolo da propaganda hitlerista. Não houve registro de saudação nazistas antes das partidas, diferentemente do que aconteceu com a própria seleção inglesa em um amistoso disputado na Alemanha em 1938. Na primeira viagem, o Corinthians acabou passando por Hannover e Braunschweig. Nesse que é o mais documentado dos tours, já que a tensão com os alemães reduziu o interesse da imprensa por essas confraternizações esportivas. Não há registros detalhados sobre esse período. Sabe-se, entretanto, que outras duas viagens foram realizadas ao Terceiro Reich. No segundo tour, os ingleses enfrentaram times em Bielefeld e Reichenfeld. Na terceira visita, disputaram partidas contra o Kaiserslautern, Karlsruhe e Schweinfurt. O clube ainda arranjou tempo para, em 1937, fazer um inusitado tour pela Jamaica, país em que o futebol não evoluíra significativamente. Com menos dinheiro e cada vez mais fraco dentro de campo, o Corinthians viveu sua última temporada solo em 1938-39. Nessa época, vários dos atletas que participavam do clube provinham de uma base escolar que abastecia outras equipes amadoras, dentre elas o Casuals FC. Longe de ter a história corintiana, mas também antigo, o time reunia alunos das escolas Eton, Westminster e principalmente Charterhouse. Campeão de 1936 da Copa da Inglaterra para clubes amadores e fundador da Liga Isthmian, ainda disputada na época da publicação desse livro, o Casuals parecia um clube muito mais próximo do Corinthians àquela altura do que os antigos rivais, convertidos ao profissionalismo. Desde aquele ano, jogadores do Corinthians que queriam atuar mais vezes em uma liga competitiva vestiam também a camisa do Casuals. Por vezes, a escalação dos dois times era praticamente a mesma, ou seja, já se estabeleceram uma fusão informal. Em 1977, definiu-se que um comitê conjunto tomaria decisões para o Corinthians e para o Casuals pelos 3 anos seguintes, mas sem previsão de fusão total. Essa parceria, segundo os documentos da época, foi necessária porque as antigas e rígidas regras do Corinthians já não permitiam a montagem de times competitivos. Ainda que sem a tradição vitoriosa do co-irmão, o Casuals era bem organizado e tinha normas estatutárias menos restritivas. Em dezembro de 1938, a fusão virou tema de pauta. Uma reunião extraordinária dos membros do Corinthians FC será realizada na Praça St. James, em Londres, às 18 horas, para aprovação da seguinte resolução submetida à votação pelo comitê. Que os membros do clube aprovem a fusão com o Casuals Football Club a partir do dia 1º de maio de 1939, no encerramento da atual temporada, e que o comitê tenha a liberdade necessária para seguir em frente com esse projeto. De acordo com a regra 6 do Estatuto, é necessária uma maioria de 2/3 dos membros para aprovação. Curiosamente, segundo os registros, os principais opositores à ideia da fusão não foram os mais velhos, supostamente mais conservadores. Os votos contrários foram majoritariamente dos jovens, obstinados em manter as tradições do clube. No comitê do Casuals observou-se o mesmo fenômeno. O bom senso, porém, prevaleceu quando se acordou que o Corinthians Casuals assumiria os compromissos do Casuals tanto na Liga Isthmian quanto na Copa da Inglaterra para amadores, incorporando a participação do Corinthians na Copa da Inglaterra. Há relatos de que os clubes haviam cogitado da fusão 30 anos antes, como forma de se fortalecerem diante da profissionalização do futebol. Membros históricos das agremiações teriam se oposto ao projeto. Dessa vez, porém, era uma questão de sobrevivência. O verde no escudo.
Se há um detalhe que separa o Corinthians Casuals do Corinthians, é a cor verde no brasão do clube britânico. O mesmo distintivo, no entanto, exibe um traço de afinidade. Presente no lado esquerdo do peito dos europeus desde a fusão entre as equipes, o símbolo ganhou, em 1959, uma honraria da coroa britânica, algo que só a Associação de Futebol havia conquistado. Introduziu-se um leão na parte central do símbolo. O animal está inclinado entre duas faixas paralelas, sobre um simbólico gramado na direção de uma bola de futebol que se destaca sob a cruz de São Jorge, justamente o padroeiro corintiano. A ideia foi homenagear os quadros por se manterem amadores e terem participação relevante na formação do futebol inglês. Àquela altura, os dois já tinham mais de 75 anos de existência, mantendo-se apenas com a contribuição dos sócios e a receita de algumas bilheterias de partidas. Esse acréscimo de aprimoramento gráfico que já completou 60 anos é razão de extremo orgulho para os atletas, dirigentes e torcedores da equipe. Comprova a colaboração fundamental das equipes na consolidação do esporte mais popular do planeta. O uniforme rosa e marrom. O uniforme rosa e marrom do Corinthians Casuals tem origem nos hábitos e preferências de uma mulher, Anne Marion Haig Brown, que em 1857 se tornou esposa de William Haig Brown, diretor da tradicional Charterhouse School, fundada em 1611 em Londres. Em 1872, o gestor educador foi responsável por transferir a escola para um terreno em Godalming, distante 1 hora ao sul da capital, em Surrey. O casal teve 12 filhos e Anne se tornou uma mãe substituta para todos os meninos da escola. Personalidade muito querida, assistia a todas as atividades esportivas da instituição. Como torcedora, colocava-se sempre a poucos metros da disputa. Durante as partidas, por exemplo, ocupava uma das linhas laterais, dedicada a incentivar os alunos. Charterhouse sempre foi um centro educativo empenhado em disseminar a cultura do futebol, e fez questão de preservar as conexões com o Corinthians Casuals. Dessa forma, uma vez por ano, um selecionado da escola enfrenta uma representação da mais famosa equipe amadora do Reino Unido. Anne Haig Brown era conhecida por seu chale rosa, com o qual acompanhava as aventuras das equipes escolares. Em razão dessa tradição, os times da Charterhouse passaram a utilizar o rosa em sua homenagem. Em 1877, um menino chamado Thomas Walter Blenkiron ingressou na instituição. Ele se destacou e, em 1883, seu último ano no internato, foi capitão do time de cricket. Acho que é interessante mostrar. Parte mais cinza claro é rosa, parte mais escura é marrom. A cada temporada, o líder dos atletas ganhava uma moeda vitoriana antes de cada jogo, utilizada no sorteio para se determinar qual equipe se rebateria ou lançaria primeiro. Aquela moeda recebida por Thomas foi agregada a uma pulseira de prata e entregue como presente para Anne. Depois de se formar, o jovem Blenkiron continuou seus estudos na Universidade de Cambridge. Nessa época, fundou o Casuals Football Club. Originalmente, aceitaria apenas jogadores provenientes de 3 instituições de elite: Charterhouse, Eton e Westminster. Em honra de Charterhouse, decidiu que o novo time teria o rosa como cor predominante. O marrom, afirma-se, foi uma referência ao Brown, sobrenome dos gentis administradores da antiga escola. Nessa segunda década do século XXI, a cor rosa pode ainda ser considerada exótica para um time masculino de futebol, mesmo depois de vencido o preconceituoso paradigma que associava exclusivamente a meninas. Em 1883, na Inglaterra, era exatamente o contrário. O rosa era preferencialmente usado por meninos. Nas regras originais, elaboradas em 1939, quando Corinthians e Casuals FC se uniram, definiu-se que
clube deveria trajar rosa e marrom em todas as partidas competitivas. A ideia era que o sagrado branco do Corinthians fosse utilizado apenas em jogos amistosos ou torneios especiais. Os registros revelam, porém, que nas décadas seguintes, o clube vestiu branco em várias situações não previstas no acordo original. A mudança de volta para o rosa e marrom ocorreu em 1997, quando o gerente de equipe da época, Trevor Waller, pronunciou-se no conselho sobre as dificuldades financeiras. O modesto Cartola sabia que o clube precisava de um novo fardamento, mas não tinha como arcar com os custos. Na época jogava de branco e só usava a camisa rosa e marrom quando havia um choque de cores, tornando-se efetivamente o segundo uniforme do clube. Trevor sugeriu, então, como um esforço de economia, que se adotasse novamente o modelo bicolor. A ideia era simples, com aquela combinação incomum, dificilmente haveria conflito com as cores de qualquer outra equipe. Dessa forma, só precisariam comprar um jogo de camisas novas. O comitê aprovou a proposta. Hoje, o modelo branco é guardado para as raras ocasiões em que há coincidência com as malhas adversárias. E o que aconteceu com Haig Browns? E o que aconteceu com os Haig Browns? Um de seus 12 filhos se tornou corintiano. Alan Roderick Haig Brown dedicou-se a estudar a teoria do esporte. Em 1907, debruçou-se sobre questões técnicas e táticas para consertar o jogo inglês, degradado quando ocorreu a cisão entre amadores e profissionais. Atleta do Corinthians e do Tottenham Hotspur, foi professor profissional e escreveu 3 livros sobre futebol, antes de ser convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Tenente-coronel, Haig Brown comandou tropas nas frentes ocidental e italiana entre 1916 e 1918. Em 25 de março de 1918, no primeiro dia da ofensiva da primavera, conduzia uma ação de retaguarda na França, quando foi mortalmente alvejado por tiros de metralhadora. Sepultado como herói de guerra, seu legado foi preservado na formidável história cruzada do Corinthians Casuals. Cultura popular. O Corinthians influenciou também o cotidiano inglês. Expressões comuns a qualquer anglófono tiveram origem em seus episódios envolvendo o clube, como o famoso Back to Square One. Back to Square One. Em português, de volta à estaca zero. Em janeiro de 1927, 4 anos depois da transmissão do seu primeiro programa de rádio, a BBC fez sua primeira cobertura ao vivo de um confronto futebolístico. Narrou o embate da primeira divisão entre o Arsenal e o Sheffield United. Vale destacar que esse tipo de difusão do esporte tardou a ser adotado, pois os barões da imprensa temiam a perda de leitores pagantes dos jornais impressos. A honra de ser o primeiro comentarista de microfone coube a Henry Blythe Thornhill Wakelam, um ex-jogador de rugby do Harlequins. Ficou, entretanto, a dúvida. Os ouvintes teriam conseguido visualizar mentalmente as jogadas? Assim, para o confronto seguinte, entre Corinthians e Newcastle United, pela quarta rodada da FA Cup, divulgaram antecipadamente pelo jornal Radio Times a figura do campo, dividido em 8 quadrados numerados, seguindo uma ideia do produtor Lance Skevening. É bom mostrar também. Eles faziam isso para o pessoal se situar onde que estava ocorrendo a jogada. Então, quadrante 7. Então tava na ponta esquerda aqui. Quadrante 8, tava na ponta direita. Quadrante 3, meio campo. Quadrante 5, meio campo. Quadrante 1, 2, a área adversária.
Cerca de 56 mil espectadores assistiram ao jogo do Corinthians no Crystal Palace. O Newcastle, melhor time da Inglaterra na época, mostrou-se implacável com seu adversário amador, vencendo por 3-1. O que mais marcou o evento, no entanto, foi o modelo gráfico de apoio à transmissão pelo rádio. Cada vez que um ataque falhava e a bola era retida pelo goleiro à esquerda da meta, o Aiklan repetia: "And we're back to square one." Estamos de volta à estaca zero. A frase pegou e segue em uso até hoje para designar qualquer grave retrocesso, seja numa tentativa de conquista amorosa, numa operação de trabalho ou num projeto de acordo político. A origem da palavra soccer. Não tão usado na Inglaterra, mas popularizado no resto do mundo para designar o futebol, o termo soccer também envolve o Corinthians em suas origens. A história tem como protagonista Charles Rafford Brown, um personagem marcante da história do clube, com 161 jogos disputados. Sem dúvida, porém, seu maior legado é ter cunhado a palavra soccer. Reza a lenda que, certa vez, enquanto tomava o café da manhã na Universidade de Oxford, perguntaram-lhe: "Que tal um jogo de rugger?", abreviação de rugby. Após o breaker, abreviação de breakfast, café da manhã para os ingleses. Rafford? Ele respondeu: "Não, obrigado, prefiro soccer", a abreviação do então longo nome do jogo, Association Football. Logo se tornou popular. Rafford Brown também teve a honra de ser o capitão da Inglaterra nas duas vezes em que o Corinthians FC representou ao país, em 1894 e 1895 contra o país de Gales. Tinha muito orgulho de comandar seu selecionado e divertia-se ao lembrar dos colegas profissionais de seu status amador. Como um dos primeiros legisladores do jogo, Rafford Brown desempenhou um papel fundamental no processo de consolidação do futebol. Advogado de profissão, foi nomeado pela primeira vez para o conselho da Football Association em 1892, cargo que ocupou durante 59 anos. Atuou como vice-presidente da FA de 1941 até sua morte em 1951. Também jogador de cricket de primeira classe em Gloucestershire, Rafford Brown teve sua vida esportiva eclética. Esteve no centro das vitórias mais marcantes do Corinthians e participou das turnês por África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Suécia e Dinamarca. Foi também um excelente enxadrista. Disputou a Olimpíada de Xadrez em Paris em 1924 e o Campeonato Britânico de 1933. Nessa competição, da qual se retirou por problemas de saúde, venceu o primeiro jogo e empatou o segundo.